Olá, tudo bom? Eu sou Constanza Rummel, da Building 8, e é uma grande honra estar aqui no meio de tanta gente legal e podendo, pela primeira vez, sermos indicados, né, estar entre as 5 melhores marcas de treinamento do país, marcas que apoiam tanto o desenvolvimento das pessoas, das organizações. Então, é muito, muito legal. Quero agradecer você, né, que votou na gente, né, que nos reconheceu. Então, prazer enorme estar aqui. Essa palestra, né, que vocês vão ver agora, na verdade, é um resumo, né, de tudo que a gente tem feito. Ela surgiu da inquietação dos últimos 2 ou 3 anos, onde nós somos muito buscados pelos nossos clientes, sempre com uma chamada: olha, a gente não está dando conta, a gente não tem recurso, está faltando em muitos desses conteúdos mais expertise, mais competência. E essa dúvida, né, vem nos atravessando, especialmente no mar de incertezas, nesse mar revolto, né, que a gente vem vivendo. E para a gente, a aprendizagem, sim, é um farol. A aprendizagem, sim, é uma potência dentro de uma organização, né? Uma das perguntas que nos atravessaram nos últimos tempos foi o seguinte: será que organizações que aprendem, elas são mais valiosas, né? E se sim ou não, nós vamos responder daqui a pouco. Como é que a gente faz para transformar a nossa organização, né? E expandir, e eu sempre falo, né, que o nosso departamento de treinamento, de desenvolvimento, ele precisava ser um polvo, né, muitos braços, tentáculos longos, né, que a gente conseguisse alcançar e engajar muito mais gente. Então, eu queria começar dizendo o seguinte, tá? A aprendizagem é parte indissociável da vida e, portanto, do trabalho, né? A gente acredita que a evolução é aprender. Então, a gente está num momento de muita transição, de muita transformação. Então, se a gente quer ser uma empresa que vai durar, que vai ser sustentável, vai ser boa para se trabalhar, a gente precisa evoluir. E a evolução depende de aprendizado. Então, assim, a primeira reflexão que eu quero fazer aqui é que, sim, organizações que não aprendem, né, não têm aprendizado no seu core, tendem a evoluir ou não evoluir numa velocidade muito menor do que o necessário. E eu não estou falando de evolução do ponto de vista de processo ou de competência, estou falando, inclusive, do ponto de vista de atitude, né? Bom, posto isso, né, que a aprendizagem é o coração da história, o World Economic Forum, a cada 2 anos, ele publica um relatório que chama Future of Jobs. E é muito interessante, é um relatório espetacular, e em 2018, ele, nesse relatório, publicou as 10 competências mais importantes para 2022. E agora, esse ano, em 2020, né, no final de 2020, elas foram atualizadas. Já em 2018, a aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem era a segunda competência mais importante. E esse ano, essas competências cresceram de 10 para 15, e a aprendizagem continua sendo a segunda competência mais importante. Então, o que eu venho dizendo, né, é que nós que trabalhamos com aprendizagem dentro das organizações, DO, treinamento, as áreas de learning, não importa, né, os gestores de projeto, muitas vezes, que são corresponsáveis pela aprendizagem em relação aos projetos, estamos com a faca e o queijo na mão para transformar a nossa organização por meio da aprendizagem, né? E por que a aprendizagem se tornou uma das prioridades dos CEOs, né? Em muitas pesquisas feitas com CEOs, os CEOs trazem a preocupação de que upskilling, ou seja, o aprimoramento das competências
da organização não são mais uma questão de necessidade, né? Então, assim, não é mais uma dúvida. Isso precisa acontecer, né? Nunca foi tão importante. A gente sabe que a alavancagem dessas competências, ela já foi medida, inclusive, em relação ao PIB mundial. Então, se a gente conseguir melhorar a competência geral das organizações, a gente pode ter um incremento substancial no PIB mundial, né? E tem uma outra coisa aqui que a gente não pode deixar de falar, que é muito importante, é que com a automatização, com inteligência artificial, né, com a robotização de muitas coisas, de muitos processos, cada vez mais existe um gap entre as pessoas que vivem nas bolhas lotadas de tecnologia e conhecimento e os trabalhos que são mal remunerados e que mantém as pessoas distante desse conhecimento. Então, o upskilling, ou seja, a gente poder trazer mais competência para as organizações, ela tende a diminuir essa distância entre esses dois grupos, né? O que para a gente é maravilhoso, porque vai para além do lucro, né? Vai para além das nossas intenções primárias, né? Pode diminuir a desigualdade no mundo. Então, é muito interessante essa perspectiva, e uma grande maioria dos CEOs já está muito conectada com esse assunto, né? Tem uma outra referência que eu quero trazer aqui, que é muito legal, que é a questão da longevidade das empresas, né? Então, se vocês veem nesse chart, em 1965, uma empresa, né, dessas 500 maiores empresas, né, mapeadas, elas duravam 33 anos, né? Em 2027, existe uma previsão de que as empresas durem 12 anos. Ou seja, aumentar a longevidade das minhas empresas, né, da minha empresa, depende de eu manter a minha empresa evoluindo. Então, olha, se a gente está afirmando que eu não evoluo se eu não aprendo, então, olha a importância do aprendizado, né? Por isso que os CEOs estão todos super focados em criar metodologias, criar uma maneira, criar uma cultura de aprendizagem para que essas empresas possam evoluir. Ok, mas quando a gente pensa nisso, a gente pensa o seguinte: quais são os motivos, então, né? Por que esses CEOs estão muito conectados com essa questão da aprendizagem, né? Primeiro, que não existe inovação sem aprendizagem. Eu preciso testar, eu preciso experimentar, eu preciso ousar, e aí eu aprendo. Segundo motivo, eu quero atrair talentos, né? A gente sabe que os talentos hoje são talentos que experimentam, talentos que querem ousar. Então, eu preciso criar um ambiente onde esses talentos possam vir trabalhar. Outra coisa é ser resiliente, né? Uma das principais características de alguém que aprende é a resiliência. Eu tenho menos medo de errar, eu sou mais adaptável, né? Porque eu tenho um aprendizado constante. Outro ponto é engajar. As pessoas se sentem mais engajadas em ambientes onde o aprendizado é muito maior e melhor, né? Onde eu posso errar. Não errar no sentido de errar e aprender, né? Errar e aproveitar este erro para alguma coisa. Outra coisa é organizações que estão focadas em desempenho. Eu aumento o desempenho à medida que eu tenho uma cultura de aprendizagem mais forte na minha organização. Por quê? Porque eu posso aprender com os aprendizados do meu colega, porque eu posso aprender de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, eu vou criando uma rede que me ajude no desempenho através da aprendizagem. E a outra coisa é a questão da felicidade, né? Já está super comprovado que ambientes onde a gente tem aprendizagem,
a gente tem mais felicidade. Eu vou mostrar na sequência para vocês alguns números que mostram isso. Ah, esqueci de dizer uma coisa. Toda vez que você vir, né, em um slide esse QR Code aí em cima, você pode escanear que você baixa todos os materiais de referência para os slides que estão aqui escritos, né? Então, peraí, o que é, então, Constanza, cultura de aprendizagem? Existem muitas definições de cultura de aprendizagem, mas essa é uma definição que eu gosto muito. É aquela que apoia uma mentalidade aberta, uma busca independente por conhecimento e aprendizagem compartilhada, voltada para a missão e os objetivos da organização. Olha que interessante. A cultura de aprendizagem, ela é fomentada pela organização, mas ela é responsabilidade do indivíduo. Então, a gente aqui muda um pouco a perspectiva sobre treinamento, sobre educação. E a gente passa a ser corresponsável pela minha aprendizagem. A gente quem? Eu e a minha organização. Nós somos corresponsáveis pelo que eu aprendo. Então, é muito interessante. Às vezes parece uma questão de semântica, mas não é, né? Hoje em dia, o funcionário deposita muito no RH a responsabilidade sobre o seu desenvolvimento, né? Na cultura de aprendizagem, isso muda radicalmente, né? E aí, a grande pergunta, será que empresas que aprendem mais, né, ou aprendem profundamente, aprendem o tempo todo, têm mais valor? Então, vou mostrar uns dados para vocês, né? Essa pesquisa aqui, esse relatório é State of DevOps, tá? Ele é de 2018, e ele identificou que, sim, no ramo de tecnologia, ela é toda feita no ramo de tecnologia, o que eles mostraram? Que os times que mais aprendiam eram os times que tinham melhor desempenho de entrega. Olha que coisa interessante, né? Então, aqui começa a mostrar para a gente um caminho real de relação entre desempenho e resultado, né? E aprendizagem. Esse pesquisador, o Ron Westrum, ele diz o seguinte, ele diz que existem 3 tipos de organização. Uma organização patológica, que ele chama de patológica, olha que louco isso, que está muito orientada ao poder, né, que são as organizações altamente hierárquicas, as organizações burocráticas, essas estão orientadas a regras e a processos, então o processo e a regra é o rei, e as organizações generativas, que elas estão orientadas para o desempenho, né? E o que é interessante é que a capacidade de aprender com as próprias falhas ou com as falhas dos colegas, ela é crucial para a formação de uma organização generativa. Então, se eu quero ter a minha organização voltada ao desempenho, eu preciso fomentar aprendizagem por meio de falhas. Muito, muito interessante isso. Tem bastante a ver também com um pouco da cultura ágil, né, que a gente entende, onde eu preciso falhar rápido para arrumar rápido, para ter desempenho rápido. Essa, acho que é bastante interessante. Existe um estudo do LinkedIn que a gente gosta muito, que ele afirma o seguinte, ó, heavy learners são mais confiantes, bem-sucedidos e felizes no trabalho. E aqui você pode notar diversos critérios onde, em ambientes que têm maior aprendizagem, o que a gente ganha? Então, por exemplo, 47% menos chance de se estressar. Então, olha que interessante, especialmente no momento que a gente vive, como isso é importante, né? Então, vamos lá, a gente falou de desempenho, a gente falou de engajamento, de felicidade, né? E aí você me pergunta, mas peraí, Constanza, do que é que você está falando em especial? Como que essas organizações, elas se parecem, né? Então, eu vou dar 3 aspectos aqui que nos ajudam a entender um pouco dessas organizações, tá? Existem alguns exemplos também, vocês podem escanear aqui, e tem um artigo muito interessante com diversos exemplos. Então, primeiro,
ela é caracterizada pela exploração, abertura e criatividade. É um lugar onde você pode se expor, você tem a mente aberta, né? Você pode experimentar coisas novas, né? E o erro, ele é permitido desde que ele gere um aprendizado, né? Gerando novas ideias, explorando novas alternativas. Então, é espetacular. Segundo ponto, os colaboradores, eles são unidos e estimulados pela curiosidade individual e compartilhada. Então, olha que interessante. É uma organização que premia essa curiosidade, tanto a individual quanto a do grupo, né? Então, para isso, muitas vezes a gente tem grupos de estudo, a gente tem squads, né, que se formam naturalmente para experimentar novas coisas ou para discutir novas alternativas. E o terceiro, que é os líderes enfatizam inovação, conhecimento e aventura. Eu adoro essa palavra, né? Com menos comando e controle. Então, aqui aparece um outro nome, um outro elemento importante para a gente construir organizações que aprendem, né? Com uma cultura de organização. É o líder que fomenta isso no dia a dia. Então, é muito importante a gente começar com essas respostas, a gente começa a meio desenhar o que é essa cultura, né? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? É uma inspiração para a gente, é a Clipfolio, é uma empresa de tecnologia canadense, também aqui tem o QR Code para você baixar, e eles criaram 9 elementos da cultura de aprendizagem, olha que interessante. Então, aqui vocês vão notar, olha aqui, a gente encoraja a tomada de risco e experimentação, mas, Constanza, aqui não tem está escrito assim, treinamento de criatividade. Não, gente. A cultura de aprendizagem, ela está conectada ao ambiente, a como a gente vive a aprendizagem no dia a dia, em cada momento da nossa vida, no trabalho ou fora dele, né? Então, olha que legal. Incentivamos retrospectivas e autópsia sem culpa. Então, erramos, algum projeto, parte dele ou ele inteiro teve algum problema, vamos fazer uma autópsia, ele está morto, né? Vamos pegar este corpo de projeto morto e vamos ver o que aconteceu, né? E aí, sem culpa, olha que coisa interessante, né? Um lugar onde a gente, provavelmente, se isso for bem feito, a gente nunca mais erre, né? Então, acho que é muito, muito importante a gente ter essa perspectiva. Olha que interessante, temos um programa de treinamento para funcionários, então eles têm o treinamento, olha que interessante, eles também têm o treinamento, eles têm a academia, a universidade, as trilhas, as jornadas, mas isso é costurado de uma outra maneira, né? Então eles têm programas de coaching, muitas das empresas que a gente pesquisou têm mentorias internas e externas, mas eles têm outras metodologias que fomentam isso, né? Então, por exemplo, lá no Clipfolio, eles têm essas conversas relâmpago. Eu achei tão interessante. Então, tem alguma coisa acontecendo no escritório, em algum projeto, junta as pessoas e nessas conversas de alguns minutos eles resolvem os problemas, né? Então, você vê que tem, muito provavelmente, uma cultura mais autodirigida, né? Com certeza, absolutamente falando, para você ter uma organização que aprende mais, e por isso é mais rápida, é mais ágil, tem mais valor, ela provavelmente tem uma liderança com menor comando e controle. Talvez muitas atividades mais autodirigidas, as pessoas têm mais autonomia para tomar decisões, logicamente, nas suas esferas de decisão, né? Então é muito, muito interessante. Para você conhecer o case na íntegra, pode escanear aqui o trabalho. Mas tá bom, Constanza, você me disse por que isso é importante, o que é cultura de aprendizagem, e aí eu queria compartilhar agora como que a gente faz para fomentar essa cultura, então, né? Como que a gente faz para fazer isso? Então, a primeira coisa é ajudar a nossa organização a saltar da mentalidade fixa para a mentalidade de crescimento,
né? Então, essa mentalidade de crescimento que fomenta uma mentalidade de aprendizagem. A mentalidade de crescimento é um conceito cunhado pela Carol Dweck, né, no livro Growth Mindset, e existe uma forma de olhar para os desafios, para os obstáculos, para o esforço, para a crítica, e essa forma que quem tem mentalidade de crescimento olha é sempre uma forma de transformar o que acontece comigo ou ao meu redor de uma maneira que eu aprenda com isso, de que eu evolua a partir daí. Então, aqui existem um monte de ações que podem ser feitas, né? Algumas formas de trabalhar que nos ajudam a fazer essa mudança. Muito, muito importante. Minimizando o que é fixo e alavancando o que é de crescimento. Depois as pessoas me perguntam, mas Constanza, peraí, eu sou sozinha aqui no meu departamento. Como é que eu vou fazer isso? A cultura de aprendizagem, ela é liderada, ela é capitaneada, talvez uma pergunta melhor aqui seja maestrada pelo RH, sim, né? Mas ela é uma responsabilidade do líder, da liderança da companhia e também de cada um dos indivíduos. Então eu costumo dizer que a gente vai diluindo ou a gente vai criando esses tentáculos adicionais, né? Então a gente vai criando formas criativas, algumas com investimento, outras simplesmente com boas ideias, que a gente consiga cada vez mais engajando essas pessoas nessa cultura de aprendizagem. Então, ela é sim maestrada pelos recursos humanos, mas ela é liderada pela liderança da companhia e ela é corresponsabilidade de cada um dos indivíduos. Portanto, a responsabilidade é de todos, né? Ela se apoia muito nas dimensões do lifelong learning, tá? Então, que é desde a aprendizagem autodirigida, onde eu também sou responsável pela minha aprendizagem, até num aprendizado sob demanda, quando eu preciso aprender coisas que realmente são importantes, o aprendizado colaborativo, então rodas de conversa, peer learning e outras iniciativas muito interessantes que existem, né? No coaching, na mentoria, e o aprendizado da organização também, né? E como que esse aprendizado muitas vezes pode até atravessar muros da organização. Que os muros da organização sejam membranas permeáveis entre o mundo e a própria organização. Tá? Para saber mais também, aqui tem conteúdo para vocês disponível no QR Code. Bom, quais são os desafios? Né? São muitos, tá? A gente trouxe 4 desafios aqui que a gente acha muito importante, né? O primeiro deles é a compreensão da aprendizagem como custo e não como gerador de valor. Isso é uma coisa que a gente precisa transformar nas nossas organizações. Existem muitos dados, eu tenho esses dados, alguns deles estão nessa palestra, mas, por favor, não deixem de me chamar, me buscar para que a gente possa, então, compartilhar com vocês algumas estratégias para fazer isso. A outra coisa é esse trabalho em silo, né? Então, faz um treinamento para aquela unidade de negócio, faz um treinamento para o back-office, tudo separado. Então, isso às vezes atrapalha. Então, como que a gente pode pensar em ações transversais, né? Essa é uma barreira muito interessante e ela é até ela depende mais de trabalho do que de investimento. A mentalidade de fixa, sem dúvida, é uma barreira e ela precisa ser transformada nas organizações, né? Para isso existem muitas vivências, existem conversas interessantes, mas eu acho que, especialmente, um trabalho muito forte com a liderança. E, obviamente, tá por último, mas não é o menos importante, é o preparo dessa liderança, né? O quanto essa liderança está preparada para diminuir o comando e controle, né? Mas criar estrutura, regras e processos que ajude com que essas pessoas se desenvolvam e se autodesenvolvam. Né? Então, aqui, vocês podem notar que quando a gente fala de cultura de aprendizagem, mais do que iniciativas específicas, a gente está trabalhando como se fosse na estrutura dessa companhia que aprende,
fomentando, oferecendo iniciativas, logicamente, mas trabalhando muito, muito mindset, né? Então, a gente pode transformar isso trabalhando em todo o ciclo, né? Desde lá das pessoas que contratam, né? Para como elas olham para as competências ligadas à contratação de indivíduos que estão mais conectados com uma cultura que aprende mais, passando pelo onboarding, passando por processos de performance review, né? Como é que eu avalio a performance dos meus colaboradores, como eu acompanho essa performance, como é que eu ofereço iniciativas de aprendizagem durante o trabalho, em gestão de projetos. Eu acho que cada vez mais a gente trabalha por projetos e a aprendizagem ela precisa ser um novo pilar de projetos, né? Muito interessante. E aí cada núcleo, cada silo, cada núcleo ajudando os outros núcleos, né? Círculos que ajudam os outros círculos. Então, aqui tem saídas muito interessantes quando a gente fala aqui de processos. Mas a gente também pode falar de práticas, né? Como a gente viu ali no Clipfolio, são práticas. Tem ali estruturas e processos, mas também tem muitas práticas. Então, por exemplo, adotar uma abordagem mais omni-learning, uma abordagem que olhe para vários canais de aprendizagem que se complementam, né? E olhar para a aprendizagem, não só aquela que eu me loguei no lugar, fiz o que tinha que fazer, recebi a nota e o diploma, entre aspas, né? Mas como é que a gente pode olhar isso de uma forma um pouco mais holística, usando canais diferentes? Conectar casos de aprendizagem com pessoas e projetos de grande sucesso. Então, começar a mostrar para a organização, né, qual que é a relação entre aprendizagem e resultado. Por exemplo, fazer hackathons. Né? Hackathon é uma metodologia que eu junto um grupo de pessoas, premio projetos, né, premio essa resposta e co-construo soluções a partir do que esse projeto ou essas pessoas aprenderam. É muito interessante. Essa é uma prática super possível que é altamente hoje usada nas empresas de tecnologia, mas a gente já, com a Building, tem usado em muitos clientes totalmente fora da tecnologia. Clientes onde a gente está falando de back-office, de vendas, então a gente tem usado esse formato para gerar aprendizado para a organização. Olhando também de uma forma mais marqueteira para a aprendizagem, né, com campanhas de aprendizagem, por que não? Então, se inspirar ou no entretenimento ou no marketing para criar campanhas que estimulem as pessoas a aprender. Diminuindo o comando e controle, sem dúvida nenhuma, né, praticando a humildade, ou seja, todos nós precisamos aprender, todos nós queremos aprender. Então, ajudando as pessoas a ter esse olhar mais humilde perante os processos de aprendizagem, trabalhando com times multifuncionais, então isso é muito legal, né, que as pessoas possam trabalhar juntas em times multifuncionais, transgeracionais, né, então juntando pessoas de diversas gerações, cada uma com papéis claros, trazendo expertises específicos, né? Mas é muito, muito legal. A gente tem notado que isso é rejuvenescedor para quem está numa geração mais antiga, ai meu Deus, né? Tipo eu, e também trazendo uma expertise para quem está numa geração mais nova. Então, essa troca muito, muito, muito possível, né? E muito profícua. E a última coisa incentivando muito a aprendizagem informal, porque a gente está muito acostumado a trabalhar com aprendizagem formal. Mas e a aprendizagem informal? Né? Ela acontece o tempo todo. Como é que a gente pode melhorar a coleta e o entendimento dessa aprendizagem informal dentro da própria organização? Então, aqui a gente tem uma coleção de práticas muito interessantes. E aí eu queria aqui encerrar a nossa conversa com uma frase que eu gosto muito, né? Ela é citada pelo Guimarães Rosa, mas ela não é dele, é um dito popular, né?
Ele diz assim, o sapo não pula por boniteza, mas porém por precisão. Então, o que eu sinto, né, trabalhando com mais de 110 clientes nesses últimos anos, é que construir uma cultura de aprendizagem, ela não é mais uma, ai, que bonito, eu tenho uma cultura de aprendizagem. Não, ela é uma necessidade. É uma necessidade que sustenta a evolução de uma organização, né, que ajuda com que essa organização navegue nesse mar de complexidade que a gente tem vivendo e também fomente a alegria e felicidade dentro das organizações, né? Então, a gente aqui teria inúmeros motivos para dizer por que esse sapo pula por precisão e não só por boniteza. Bom, por fim, quero agradecer você que esteve aqui comigo durante esses 30 minutos para a gente conversar sobre cultura de aprendizagem, reiterar, né, minha admiração por quem trabalha nessa área e dizer para você que nunca, em tempo algum, o que a gente tem para oferecer para as organizações foi mais necessário. Então, eu acredito que a gente tem um momento agora para fazer uma travessia entre uma área que tinha muita responsabilidade por executar coisas, né, coletar briefings, preparar e executar coisas, para uma área de fato estratégica e que impacta a sustentabilidade dessa organização. Conte com a gente para o que vocês precisarem, comigo em especial, tem aí meu e-mail, tem todos os links da Building, independentemente de trabalho, podem contar comigo, eu adoro bater papo, adoro fazer amigos novos. Esse material ele também está à disposição, tem muito mais material que esse para compartilhar com vocês, e é isso. Espero que tenha despertado em alguém uma vontade de fazer essa travessia e me coloco novamente à disposição. Agradeço demais o convite do evento e nos vemos em breve. Muito obrigada. Muita saúde para você.